Ei, Deus tem uma palavra para você. Uma grande palavra de Deus aos nossos corações. Como é que você está? Você tem se sentido a pessoa mais pobre, a menor das pessoas, a mais sem significância? Pois Deus tem uma palavra para o seu coração no dia de hoje. No livro de Juízes, capítulo de número 6, versículo aqui, 12. E o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Oh glória! Ei, meu irmão e minha irmã, o Senhor é contigo. Por isso que a vitória é nossa, a vitória é tua, no nome de Jesus. Quem conhece a história sabe que aqui estava acontecendo algo tremendo. A dificuldade para o povo de Deus era tamanha. E agora aqui, tudo que o povo de Deus prosperava, tudo que eles faziam, ali o adversário vinha e levava. Ele levava os mantimentos. Eles esperavam que o povo de Deus plantasse. Quando fosse na época da colheita, eles vinham e tomavam, deixavam o povo sem nada. Mas aqui está um homem aqui que se considerava da família mais pobre de Manassés, o menor dos homens, chamado Gedeão. Mas esse homem estava ali no lagar, pilando o trigo. Ele estava no lugar de fazer o trabalho com a uva, mas ele estava ali preparando o arroz ali para separar, para esconder do seu adversário, para sua família. Ou seja, um homem que em meio às dificuldades, ele não desistiu de crer, não desistiu de acreditar. Veja que Deus não pode ser com você se você não acreditar nele. Se eu não acreditar em Deus, como é que Deus será comigo? Quem tem compromisso com Deus, Deus terá compromisso com você. Ele diz: chegai-vos a mim, que eu me chegarei a vós. Ele diz: buscar-me-ás enquanto puder me achar. Invocai enquanto estou perto. Tudo são palavra de Deus. Então esse homem chamado Gedeão, ele estava ali malhando, ele estava ali trabalhando para salvar ali o povo, a família dele da fome. Quando o anjo chega e diz: homem, varão valoroso, o Senhor é contigo. Como é? Gedeão lhe respondeu: meu Senhor, meu Senhor. Gedeão respondeu: se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E onde estão todas as tuas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos tirou o Senhor do Egito, e agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Aqui era Gedeão falando. Então olhou para ele o Senhor e disse: vai com esta tua força e salvará Israel das mãos do adversário. Então Gedeão faz aqui uma reclamação a Deus, diz a ele que ele não pode fazer nada, porque ele é um da família mais pobre de Manassés, ele é
Ele é o do menor dos homens da família dele. Louvado seja Deus. Ele diz aqui no versículo 15. Então ele respondeu: ah, meu Senhor, com que tenho de salvar Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu sou o menor da casa do meu pai. Então Gedeão tinha uma consciência que a família dele era mais pobre. Ele tinha um pensamento que ele era o menor da casa. Ei, Deus é campeão em usar o mais pobre. Deus é campeão em usar o menor. Sabe o que é? Deus não tem nada contra você ser grande ou que você tenha riqueza assim, estatuto. Aqui está falando, louvado seja Deus, é da humildade, é de ser humilde. Quanto mais o homem tem condição, mas se ele for dependente de Deus, ele será um homem abençoado. Eu costumo dizer para as pessoas que perigoso é a escória, porque está na Bíblia. A escória que é perigoso, esses que andam mendigando, esses necessitados. Lembra um dia o que Jesus falou? Eu estava preso, não me visitasse. Eu era forasteiro, não me acolhesse. Eu estava com fome, não me desse de comer. Eu estava com sede, não me desse de beber. Eu estava nu e não me vestisse. Aí você viu o que disseram o Senhor? Quando é que tu teve nessa situação? Ele diz: fizesse a um dos meus, a mim me fizesse. Então perigoso é essa escória. Veja, Gedeão era da família mais pobre, era o menor da casa dele, mas era disposto, era lutador, não se conformava, quer dizer que o lugar de preparar uva não era lugar de preparar arroz. Ele levava o arroz para lá para pilar, porque jamais o adversário ia lá aonde estava preparando ali a uva, era o lugar de preparar a uva. Ele não ia lá atrás em época de arroz. Uma estratégia que Gedeão usou. Então Deus vai e diz para ele: vai nessa tua força, livra o meu povo, porque Gedeão era o escolhido. Versículo 16, e o Senhor lhe disse: certamente eu estarei contigo e ferirá eles como a um só homem. O Senhor diz aqui: ei, essa multidão de luta que tu estás vendo, essa luta medonha que você imagina, é mesmo que nada para mim, é como que seja um homem só. Foi o que ele disse para Gedeão. Mas Gedeão ali, muita gente critica Gedeão pela incredulidade, não. Ele começou a fazer prova com Deus, disse: é o Senhor mesmo que fala comigo. Eu vou botar esse velo aqui, essa pele aqui de carneiro, e vai passar a noite aqui no sereno. Amanhã é para estar toda a terra seca e está esse velo molhado. Aí ele botou de manhã, quando ele chegou lá, estava a terra toda seca, mas o velo estava molhado. E ali Gedeão fez o contrário, outra prova com o Senhor. E ali ele fez várias provas para poder ter certeza que era de Deus aquela obra, que era de Deus aquele chamado, que ele tinha sido chamado para encarar uma batalha tão grande daquela. E agora, depois de feito toda a prova, Deus mandou ele anunciar. Ele anunciou ligeiramente, formou um exército medonho do lado dele. Aí Deus vai e diz: Gedeão, é muita gente para que eu te dê vitória. Esse povo vão pensar, Gedeão, que foi eles mesmos. E Deus é quem quer ser glorificado na tua vida. Por isso que isso tudo tem acontecido e tu não tem entendido. Ei, ele já te deu essa força. Ele já te escolheu. Ele já te nomeou. No dia que ele te chamou. E ele se encarrega do investimento que ele fez. Louvado seja o nome do Senhor. Mas ali chegaram os valentão tudinho, era homens ali disposto tudo. Aí Deus diz para Gedeão, Gedeão diz para ele que covarde e medroso e volte, não vão para a batalha. Quando Gedeão anunciou, meu irmão, saíram um bocado de gente
Era só fugindo, quando diz covarde e medroso volto. Mas ainda ficou um exército bastante grande. E ali Deus manda que Gedeão leve eles para beber. Aqueles que bebessem assim, olhando para um lado e para outro, passando só a mão e lambendo, Gedeão separasse. Ou seja, agora o exército que está na mão de Gedeão para que ele tenha vitória contra o inimigo mais poderoso daquela época, ficou 300 homens. Quando Gedeão olha para aqueles 300 homens, não era nada, mas Deus disse para ele: Gedeão, é com esses 300 que eu vou te dar vitória. Desce lá no arraial que eu já entreguei esse povo na tua mão. Só que Gedeão agora tem uma estratégia de separar em 3 fileiras de 100. E aí até agora Gedeão achava que ia usar alguma arma, mas não era. A arma de Deus é diferente. A arma que ele te entregou foi a oração, foi a tua voz. Então é no louvor que tu vai vencer, é no glória a Deus, no aleluia, é na oração, é profetizando, é dizendo que essa luta não é nada para o nosso Deus é maior. Enquanto você tiver a visão para essa batalha sua, que é a maior, que não tem alguém que tem uma luta igual à sua, que você não aguenta mais, então cada vez ela cresce mais. Quando você disser: ei, eu sei que você é uma luta grande, mas o meu Deus é maior. Meu Deus é maior e Ele vai dar vitória. Ele vai dar vitória a você sim. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Agora Gedeão divide essas 3 fileiras de 100. Agora um levava uma tocha de fogo e levava um cântaro seco. E aí o que era a arma? Era tacar esse cântaro no chão para quebrar e aí tocar essa gaita, né? Tocar a gaita. E aí Deus deu a vitória ao seu povo. Deus deu a vitória. Você pode procurar em qualquer história. Você vai ver alguém lhe contar a história de Gedeão, que venceu o maior exército. Ele venceu o maior exército naquela época só com o toque, só com a boca, né? Aí você vai vencer na música, no louvor, no glória a Deus, no aleluia, no agradecendo a Deus. Você lembra qual foi a oração que Jesus ressuscitou Lázaro? Foi graça, Pai. Te dou graça por ter me ouvido. Então, uma oração poderosa na sua vida e na minha vida é agradecer a Deus, agradecer por tudo. Eu não vou dormir à noite sem não agradecer a Deus. Eu digo: Pai, muito obrigado por esse dia. Deixe o dia de hoje, não vá sofrer pelo dia de amanhã nem hoje à noite, não. Viva só o aqui e agora, viva o hoje. O amanhã pertence a Deus. Então eu aprendi com Deus a viver um dia após dia. Por que eu vou sofrer? As pessoas fazem rir quando eu digo que eu tenho uma conta para pagar, e aí é 600, 700, eu só tenho 200, aí vou, gasto os 200, faço um belo almoço, como, e oro e vou dormir, e o inimigo fica zangado, que ele quer ver você atribulado, atribulada, aí eu pronto, graças te dou, meu Deus, aí vou dormir, depois Jesus abre a porta e eu vou pago, sempre dá tudo certinho, para a glória dele, porque ele quer tirar, o inimigo quer tirar a sua paz. Ele não consegue ver você em paz, mas Deus já te escolheu. Então tu tem um valor. Deixa de dizer que tu não vale nada, que tu não presta para nada, que tu és a pior pessoa. Não, tu és importante para Deus. Deus te escolheu, Deus fez o investimento em ti e tu vai ter vitória. A vitória é nossa no nome de Jesus. Se reveste da armadura de Deus, o capacete da salvação, a renovação da mente, a couraça da justiça. Muda os pensamentos do teu coração, muda o teu coração. Pega o escudo da fé e vai aqui manejando ele, apagando
todos os dados inflamados do maligno, calçando o sapato do evangelho da paz e vivendo um dia após dia e dizendo: Deus é bom e Deus vai me dar vitória, Deus é bom e Deus vai me dar vitória. Tome posse dessa palavra e compartilhe que Deus é fiel e que você não está sozinho, nem está sozinha. Deus é contigo. Toma posse desta palavra e passa a dizer: ei, essa luta não vai passar fevereiro todo não. Essa luta não vai passar esse ano todo, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Clama a Deus, continua clamando. Pastor, já estou orando faz tempo. Continua orando, que de repente, quando o sobrenatural de Deus chega, veja o trabalhar de Deus. Não tinha solução naquela época para o que estava acontecendo. Não tinha um exército que pudesse encarar aquele exército ali, adversário do povo de Deus. Mas ali Deus levantou um homem só, chamado Gedeão, e teve vitória. Assim você vai ter, no nome de Jesus. Se inscreva no meu canal, dê like, compartilhe, faça comentário e peça a oração, que eu tenho um prazer de orar por você. Pode contar lá. Louvado seja Deus. Pode fazer o pedido da oração.